Olá, sou Eulálio, sou engenheiro civil, trabalho com orçamento de obras públicas. E um dos principais propósitos para a criação desse canal aqui é falar um pouco sobre os erros que ocorrem dentro das planilhas orçamentárias, dentro das planilhas que são enviadas para os órgãos, para onde eu trabalho, por exemplo, e contém erros que muitas vezes poderiam ser evitados durante o processo de levantamento, durante um processo de pré-análise e envio dessa planilha para os órgãos. Isso eu estou falando tanto de empresas projetistas ou até mesmo de profissionais que elaboram uma planilha de quantitativos e passam para a gente para fazer a criação da planilha orçamentária. Então, vou começar do básico, né? De uma ordem sequencial, que é você ter a administração, a implantação das instalações provisórias, depois você vem a parte de fundação, infraestrutura, superestrutura e por aí vai. Mas lá atrás mesmo, eu tenho notado algumas vezes a ausência de movimentação de terra. E isso daí é um custo que muitas vezes impacta bastante na obra. Porque, em tese, eu olho o orçamento e visualizo a obra. Eu consigo visualizar como pode ser aquela obra, tanto que eu pergunto às vezes ao projetista, pergunto ao fiscal e tiro algumas dúvidas já imaginando como ela vai se desenvolver. E na questão de movimentação de terra, eu sempre imagino, se não tem movimentação de terra, a implantação dela é na cota natural do terreno. E muitas vezes não é. A gente sabe que é muito raro encontrar um terreno plano. E uma edificação, ela é plana. Então, se você não tiver uma laje armada em que ela vai ficar suspensa entre pilares, em um caixão vazio, por exemplo, então você vai ter que ter aterro. Você vai ter que ter aterro tanto externo quanto interno. Então você vai ter que ter uma escada, você vai ter que providenciar rampas, principalmente na questão de acessibilidade. A gente não pode ter somente degraus, tem que ter rampas de acesso, tem que ter piso tátil, que muitas vezes é esquecido também dentro do projeto. Então, é uma coisa que vem desde lá da concepção do projeto, vem lá anterior à planilha orçamentária, porque você tem que ter uma planta topográfica, você tem que ter uma planta de nível, principalmente se é uma ampliação, se é uma reforma que vai ter um pequeno trecho de ampliação, e essa parte de ampliação térrea, ela tem que estar compatibilizada às cotas de nível de uma edificação para outra. Tem que estar descrito, tem que ter a existência de rampas, se caso elas não sejam no mesmo nível, por exemplo. E isso não tem ocorrido, não tem ocorrido mesmo. Então, quando você fala também de estacionamento, você tem uma área de estacionamento e você só prevê o piso intertravado, calçada, rede de drenagem, poste, mas foi analisado que vai precisar de um reforço de base, subbase, e isso daí não exime o projetista da sua responsabilidade. Se ele colocou ali dentro da urbanização que existe uma pavimentação, então tem um carregamento, vai passar um veículo ali, vai passar um carro ou caminhão, a depender do carregamento, você tem que fazer o reforço da base e da subbase para aquele pavimento resistir e não simplesmente colocar ele ali. Fora que também, para você colocar, a depender da cota do terreno, você vai ter ou a escavação ou o aterro. E muitas vezes não tenho visto isso. Então, toda vez que vocês observarem que tem térreo, que tem estacionamento, que tem área de urbanização, cabe verificar a planta, caso você tenha condições de analisar e ter acesso. Questionar junto ao projetista, perguntar, vem cá, como é que está a cota, vai precisar de aterro, essa laje térrea aqui, ela vai ser em um caixão perdido, então vai ser uma laje armada, então você já tem que olhar também lá no projeto de infraestrutura,
ao invés de ter somente um contrapiso e um lastro de concreto, você vai ter que ter uma laje armada lá atrás, dentro da infraestrutura. Você vai ter uma laje de piso armada e depois uma laje de forro armada também. Então, cabe sim esse questionamento, cabe sim essa observação. E os aditivos que muitas vezes vêm em decorrência disso, às vezes ultrapassa às vezes o limite de preconizado dentro do que a lei de licitações exige. Porque você não só depende do aditamento de movimentação de terra, você tem outros serviços também que podem estar faltando dentro da planilha orçamentária. E principalmente na questão de pavimentação, de urbanização, que você tem corte, aterro, você precisa de material de empréstimo, você tem distâncias de transporte. Tudo isso você tem que estimar, você tem que ver, tem que procurar na região qual é a jazida mais próxima, se você vai utilizar argila, arenoso, se vai ter brita, se vai ter algum tipo de usinagem, de beneficiamento, tudo isso você tem que prever, porque se não prever, isso daí vai gerar um aditamento, porque a obra vai demandar, ela vai precisar disso. Então, antes que gere o aditivo, antes que gere a responsabilidade, é bom a gente estar sempre olhando isso com o pé atrás, sempre olhando e verificando se realmente vai precisar ou não dessa movimentação de terra. Entendeu? Espero que tenha ficado claro. E para explicar um pouco mais, essa movimentação de terra, ela independe das obras de drenagem, depende das obras de infraestrutura, que dentro delas tem que caber também a parte de escavação e aterro. Então isso daí é um outro item que eu posso falar depois. Então vejam com cuidado, com atenção, se dentro das planilhas orçamentárias, quando vocês estão levantando, quando vocês estão elaborando a planilha e precificando, verifique se tem essa parte de movimentação de terra e se ela é significativa mesmo, viu? Qualquer coisa, eu estou aqui, é só postar sua dúvida. Se gostou, dê uma curtida aí no vídeo e me siga também para ver os próximos que virão aí com relação à planilha orçamentária. Até mais!